Bora lá, minha rapaziada, porque tem mais informações importantes pra gente atualizar aqui no canal da procura do Inter por um treinador para 2026. A reunião do Tite com o Cruzeiro na tarde desta segunda-feira, os dois nomes estrangeiros que surgem na pauta do Internacional e o outro brasileiro que a direção tá de olho, mas que tem uma situação se resolvendo no clube em que ele está. Sei que é o segundo vídeo já, tinha divulgado um vídeo há 2h30 mais ou menos aqui no canal, mas temos atualizações para trazer a partir de agora, tá? Antes, pedindo para tu deixar o teu like no vídeo, te inscrever e ativar o sininho das notificações para tu não perder nada como esses vídeos relâmpago aqui no canal, tá? Então deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações. Já vocês estão vendo que eu não tô no meu cenário habitual, porque, falando em relâmpago, cara, o que tá relampejando aqui, acho que é esse o termo, né? Relampejando aqui em Porto Alegre, chuva, alerta vermelho da Defesa Civil, tá uma loucura, então eu tive alguns picos de luz ali no meu estúdio, por isso tô gravando aqui na sala de casa pra vocês esse conteúdo, tá? Bom, gente, vamos lá, começando pelo Tite. O otimismo que o Inter tinha pelas conversas que o Abel teve com o Tite, ele diminuiu nas últimas horas, porque o Cruzeiro surgiu na parada. E aí é importante colocar aqui, tá? De qualquer forma, o Tite receberia o convite de outro clube brasileiro que não o Inter. Por quê? Ontem teve a semifinal da Copa do Brasil, e se o Corinthians caísse para o Cruzeiro, o Corinthians ia demitir o Dorival. Essa era a informação que vinha lá de São Paulo, ia demitir o Dorival e ia atrás do Tite. E aí a gente sabe o carinho que o Tite tem pelo Corinthians, foi multicampeão por lá, campeão da Libertadores e do Mundial em 2012, inclusive o Tite que esteve acertado com o Corinthians no meio do ano e alegou questões de saúde mental para não fechar naquele momento. Tava com malas prontas ele, o seu filho Matheus Bach, que é auxiliar dele, tava tudo certo com o Corinthians, né? Então o Corinthians avançando, o outro clube brasileiro que querer o Tite além do Inter era o Cruzeiro, porque já estava mais ou menos alinhavado que o Leonardo Jardim pediria demissão. Por mais que tivesse mais um ano de contrato, o Leonardo Jardim já estava alegando também questões pessoais e existe uma possibilidade até dele encerrar a sua carreira agora em 2025. O Cruzeiro, pela informação que vem de Belo Horizonte, procurou o Tite na semana passada, tá? Depois do jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, já sabendo que não ia conseguir demover o Leonardo Jardim da ideia de sair do clube. E aí o Cruzeiro tinha como plano A o Arthur Jorge, também português, para seguir numa escola de linha, para seguir numa linha de escola portuguesa. O Arthur Jorge que foi campeão da Libertadores com o Botafogo em 2024. Só que ele tá no Catar, no Al Rayyan, inclusive ele treina o Wesley, ex-atacante do Internacional. E o Arthur Jorge, para se liberar do Al Rayyan, seria um valor acima de 6, 7 milhões de dólares, de euros. Enfim, não sei qual das moedas, mas um valor muito alto, e mesmo o Cruzeiro sendo uma SAF, o Cruzeiro não teria como pagar esse valor, pelo menos não agora. Não é o interesse do Pedrinho Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, então eles foram no plano B, que era o Tite. E aí é importante colocar, o Inter tinha um otimismo pelo Tite, porque as conversas que o Abel teve com ele foram vistas de forma positiva. O Tite não tinha dado um ok ainda para o Inter enviar o papel timbrado, falar sobre valores, falar sobre tempo de contrato, por mais que o Inter já soubesse que iria arcar com um custo um pouco ali acima dos 2 milhões mês para ele comissão e teria que dar 2 anos de contrato, que foi algo que também chamou a atenção do Tite, além das conversas. O Abel falou que ele teria carta branca para mexer no elenco, para trabalhar da forma que ele quisesse, não teria ele ou o presidente ou alguém em cima dele ali incomodando, entre aspas. Tá, o Tite teria essa carta branca dentro do vestiário do Inter e o Tite gostou do que ouviu e isso deu um otimismo para o Inter. Porém, agora o Tite tem uma reunião no final da tarde dessa segunda com o Cruzeiro e a gente sabe que o Cruzeiro tem um projeto de clube por ser hoje uma SAF que está investindo bastante, que está conseguindo resultados esportivos mais interessantes do que os do Inter. O Inter já sabe que tem uma possibilidade dele fechar a qualquer momento com o Cruzeiro. O Inter está preparado para isso. O Inter admite já isso no seu bastidor. Aquele grande otimismo que se tinha deu uma diminuída. Tá? E aí o Inter já está olhando para outros nomes. Pelo que eu ouvi no bastidor, são nomes que já eram trabalhados em outros momentos em que o Inter teve saída de treinador e que são nomes que o Inter gosta, tá?
Vocês vão lembrar aqui que eu falei aqui no canal da entrevista que o Abel deu para Renata Fã no Jogo Aberto na última semana, depois do Inter confirmar a permanência na Série A. E nessa entrevista o Abel falou de 4 nomes, 2 brasileiros e 2 estrangeiros, 2 do exterior. Ele não citou os nomes, tá? Mas os 2 brasileiros que a gente sabe são Tite e Odair. E eu vou falar sobre Odair na sequência. E tem 2 estrangeiros também que eu vou falar na sequência. Sobre Odair. O Odair deve avançar na sua renovação com o Furacão. Tá? Ele confirmou a subida do Atlético Paranaense da 2ª para a 1ª divisão. Ele tem um contrato até maio, estava de férias agora no exterior. Os seus empresários estavam conversando com o Petralha, presidente do Atlético Paranaense. E o Odair, pelo que eu ouvi, balançaria com uma proposta do Internacional. Só que o Odair era o ficha 1 do Inter quando o D'Alessandro, logo depois da permanência do Inter, ainda era o diretor do clube. O D'Alessandro foi jogador do Odair aqui no Inter. Então, o D'Alessandro era o grande entusiasta no nome do Papito. Com a saída do D'Alessandro, por mais que o Abel também goste do Papito, o presidente também, e pessoas do clube também gostem, ele deixou de ser o plano A, porque ele era o plano A do D'Alessandro. Dos outros era um nome que eles gostavam, mas com a saída do D'Alessandro deixou de ter um grande entusiasta no nome do Papito. Então o Papito ele já está agora no Brasil e ele deve avançar nas conversas para renovar com o Atlético Paranaense. Mas o Inter não descarta nesse momento, quem sabe, numa última bala, ter que fazer uma proposta pelo Papito. Não é um nome descartado hoje. Então eu não jogaria de lado o nome do Papito até que ele renove com o Atlético. Porque se acontecer algum problema dos outros nomes que o Inter tem, talvez o Inter faça uma proposta. Não dá para descartar essa possibilidade. Mas hoje a tendência é que ele renove com o Atlético Paranaense. E aí vem os 2 nomes estrangeiros do Abel. Um deles a gente descobriu hoje, que é o Eduardo Domingues, que foi campeão no final de semana lá do Clausura, se eu não me engano. É uma confusão o campeonato argentino em relação a o que é clausura, apertura, enfim. Ele ganhou com o Estudiantes, fez um baita trabalho nessa temporada no Estudiantes. Dá para se dizer que o Estudiantes ao lado do Racing hoje são os 2 principais times em âmbito esportivo mesmo da Argentina, né? Os maiores são Boca e River, a gente sabe disso. E para quem não lembra, o Eduardo Domingues foi especulado no Inter quando o Inter acabou fechando com o Medina, que estava no Tajeres. O Eduardo Domingues até tem um estilo um pouco semelhante ao do Kudê em relação aos seus times, e também é estilo de ser um cara mais enérgico, um cara que balança o vestiário, enfim. E o Eduardo Domingues, a informação que vem da Argentina, do Luiz Fregossi, setorista lá dos clubes argentinos, é de que o Domingues já comunicou à diretoria do Estudiantes, o Verón, aquele Verón que é ídolo e presidente hoje do Estudiantes, que ele não vai renovar o seu contrato, que termina agora no dia 31 de dezembro. E a informação é de que o Inter está interessado nele também, que ele é uma das opções. Inclusive o Luiz Fregossi trouxe a informação de que o Inter teria feito uma proposta já para o Eduardo Domingues. Eu respeito a informação dele, eu não tenho essa informação de que o Inter fez proposta, mas eu tenho a confirmação de que ele é uma das opções do Inter nesse momento, tá? Então é um nome pra gente ficar de olho. E o outro nome que eu ouvi hoje é o do Pesolano, tá? Técnico que subiu o Cruzeiro da Série B para a Série A, técnico que subiu o Valladolid na época ainda do Ronaldo da 2ª divisão espanhola para a 1ª, e que é um nome bem quisto também nos bastidores do estádio Beira-Rio. Até o momento, pelo que sei, não teve proposta. E o Pesolano também é o nome do Cruzeiro, tá? Já treinou o clube e inclusive, o Samuel Venâncio, que é o principal setorista de Cruzeiro lá em BH, traz a informação de que o Pesolano teve algumas conversas com o Cruzeiro nas últimas horas, antes do Cruzeiro agendar essa reunião com o Tite agora no final da tarde, tá? Então, pelo que sei, tem esses 4 nomes, tem outros nomes que ainda não vazaram, que estão na lista do Inter. Só que o Inter tem pressa, e isso é importante colocar aqui. O Inter tem pressa para fechar o nome de uma vez de um treinador, porque sabe do planejamento para o ano que vem. Campeonato Gaúcho começa mais cedo, o Brasileirão também, agora começa em janeiro, né, no final de janeiro, o Campeonato Brasileiro. Então o Inter tem pressa para fechar o nome do seu treinador. O Inter já esteve bem mais otimista em relação ao Tite. Esse interesse e essa reunião marcada pelo Cruzeiro com o Adenor tira um pouco desse otimismo do Inter, mas tem outros nomes. Como, por exemplo, que citei aqui, desses 4 nomes, além do Tite, quem é mais forte é o Eduardo Domingues, que é um dos nomes da direção, e segundo o que vem lá da Argentina tem uma proposta, repito, o que eu tenho não tem informação de proposta, tem informação de interesse, mas não de proposta.
E aí tem o Paulo Pezzolano também correndo por fora, o Odair que deve renovar com o Furacão correndo por fora, mas sendo um nome também. E o Inter tá trabalhando aí nesses nomes, mas essas são as atualizações que eu tinha para trazer aqui para vocês nesse conteúdo. Vou vir à noite, tá? Vai ter vídeo da noite aqui no canal e a gente vai falar mais também sobre isso e outras informações do dia do Inter. Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até a próxima.